E por aqui eu falando de um assunto muito importante para você, pecuarista de todo o Brasil, que está sintonizado na nossa programação: sustentabilidade. Se o desafio para os próximos anos é produzir mais com menos, um dos grandes desafios é realmente ser sustentável. Mas será que a pecuária sustentável traz rentabilidade à sua empresa rural? É o que você vai ver do Bom Dia Entrevista. E para trazer essas informações a você que está aqui sintonizado na nossa programação, nós estamos recebendo o médico veterinário Bruno Xavier Ferreira. Muito bem-vindo, Bruno, ao nosso programa, trazendo esses esclarecimentos numa hora tão importante. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Elaine, muito obrigado ao canal do Boi. Bom dia, produtor rural, bom dia aos telespectadores. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é de interesse muito interessante para todo mundo, para toda a cadeia. Exato. Entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então vamos falar agora sobre quais são os benefícios, então, para a natureza. A gente estava conversando que a sustentabilidade na pecuária de corte, ela se baseia em um tripé, né? Em três características. Quais são elas, Bruno? Isso. A sustentabilidade, ela se enquadra em três pilares, como você falou, Elaine, que seria o pilar ambiental, na parte da preocupação ambiental, na parte da preocupação social e na questão financeira ou de rentabilidade da atividade. Uhum. Na questão ambiental, o que acontece? Como o agronegócio, a agropecuária, é um dos sistemas que mais utiliza-se água, então a preocupação ambiental que justamente que se tem vamos colocar aqui na pecuária sustentável, é justamente a preocupação com a conservação do sistema hídrico das fazendas, né? Não só isso, que é o que mantém a qualidade o bem-estar, a qualidade da pastagem, dos animais. Então, a preocupação ambiental é justamente nessa questão de solos e na questão da parte hídrica. Então, a conservação de APPs, a conservação de nascentes, para manter e continuar tendo a manutenção da produção e do fornecimento dessa água de boa qualidade, não só para a gente, mas a gente pensa muito no futuro. Exato. Então, nas futuras gerações, quem vai estar assumindo, quem vai estar consumindo. Então, a parte ambiental tem essa preocupação justamente para a gente continuar mantendo o que se tem. Pensar no amanhã. Isso, justamente. É justamente essa questão de a gente pensar a longo prazo. Não pensarmos no somente hoje, em né? utilizarmos o que temos e sim fornecermos aquilo para as próximas gerações. E os demais pilares, só para a gente poder entender melhor. E depois a gente tem a parte... temos a ambiental, temos a parte social, então a preocupação com os trabalhadores, com a família dos trabalhadores, não só com o pessoal da empresa em si, mas com a comunidade. Isso, então você tem um envolvimento com a comunidade, então escolas, igrejas, a comunidade em si que está em volta, que a fazenda ou que a empresa sofre influência dessa comunidade. E na questão financeira a gente tem a parte de melhoria de pastagens, a gente tem a parte de bem-estar animal, que seria aumentar a rentabilidade do produtor. Porque a gente sabe que a gente fazer até a preocupação e ter investimentos na parte ambiental e social, onera, gera custos. Então a gente se preocupa com a parte financeira, o quê? Que é aumentar a produtividade. E o que seria aumentar a produtividade? Em resumo, seria aumentar a produção de arrobas por hectare da fazenda. Agora a pergunta que não quer calar: como comprovar que a empresa rural, a propriedade rural, ela está sendo sustentável? Existe algum tipo de selo, alguma comprovação? E se existe esse selo, tem uma diferenciação também. Isso. Existe sim. Existem alguns selos, algumas entidades nacionais e internacionais que fazem a comprovação que você é sustentável. Então, existem normas para serem seguidas normalmente. Então, você tem algumas variações das normas, mas todas elas se preocupando com esses três pilares que eu expliquei. E esses selos, eles comprovam que a fazenda é sustentável. Então, não adianta somente o produtor se autoafirmar sustentável. Que é sustentável. Sim, tem que ter alguém que comprove isso para quem? Para o mercado. Então, o mercado hoje tem a necessidade de saber, hoje eles já se preocupam com isso. Então, quem que comprova para a sociedade, para o mercado final, que aquele produto é sustentável? Alguns tipos de selo. Então, esses selos, essas entidades, elas auditam as fazendas e assim elas conseguem comprovar para a sociedade
em forma de um selo, em forma de uma arte visual no produto, que aquele produto ele segue padrões de sustentabilidade previstos dentro daquela entidade. E nós estávamos conversando sobre esse selo certificador, e Mato Grosso do Sul é o que tem mais, então, no Brasil, em relação ao certificado internacional, que é o mais importante. Isso. Vamos falar assim, na pecuária em si, nós somos o estado que mais temos mais fazendas certificadas. Existe um selo que a gente trabalha, até a minha empresa a gente trabalha com isso, que seria o Rainforest, que é um selo muito visto, principalmente na Europa. E aqui no estado, algumas fazendas de pecuária já são certificadas e já existe a exportação de carne Rainforest, que é essa carne certificada de sustentabilidade para o exterior, principalmente para a Europa. Agora, outra pergunta, Bruno. E essa pecuária sustentável, ela traz mais rentabilidade, que é o que o pecuarista procura? Então, justamente, qual que é a questão? Quando você trabalha com os 3 pilares, a fazenda começa a entrar em sinergismo, ela começa a funcionar melhor. E principalmente quando a gente entra na parte financeira, que é o que vamos colocar, que é o que o selo vem fazer a avaliação de aquilo que você é sustentável, você tem que começar a aumentar a sua produção. Então, dentro dos 3 pilares, a gente tem o financeiro. Então, o financeiro, você tem que começar a ser mais produtivo. Você tem que utilizar melhor a sua área. Então, você tem que adubar a pastagem, você tem que fazer a fixação de nitrogênio, você tem que fazer o descarte correto dos dejetos e utilizar esses dejetos de maneira sustentável. Então, você pode adubar as pastagens. Então, consequentemente, quando você busca sustentabilidade, dentro da sustentabilidade, você vai estar buscando o aumento de produção. Então, quando você aumenta a produção, você vai aumentar a sua produção de arroba por hectare ou por área, ou a quantidade da moeda por área. Então, você vai começar a colocar vai tirar mais reais por hectare da fazenda. Então, consequentemente, você começa a ter uma lucratividade maior da atividade e, consequentemente, a atividade começa a ficar muito mais interessante para o produtor. Agora eu vou propor, então, um desafio para a gente ser mais rapidinho, que o tempo aqui, ele voa, né? Não, mas assim, ó, quando a gente fala em sustentabilidade, eu vou falar algumas situações e você vai explicar, então, para o pecuarista que está aqui acompanhando, como que se faz quando a fazenda ela é sustentável. Tratamento de resíduos sólidos. Sim, por exemplo, confinamentos. Então, a gente utiliza tanques de contenção, a gente faz o tratamento do dejeto e reutiliza na pastagem, aumenta a fixação de nitrogênio, de matéria orgânica, começa a produzir mais pasto, consequentemente, a gente começa a produzir mais carne por área. Falando ainda em pastagem, recuperação de pastagem degradada, está inserido na sustentabilidade? Sim, tá, porque a gente tem que desmatamento zero, aumento de produtividade. Então, começa a investir em pasto, começa a melhorar, utilizar a pastagem certa, fazer as adubações, melhorar o pasto, consequentemente, a gente tem uma melhora da produção também. Sistemas de produção, então, sustentável. Qual que é o diferencial quando se fala em sustentabilidade, para a gente poder encerrar? Você começa a produzir, ser mais justo socialmente, mais justo ambientalmente, mais correto ambientalmente e começa a levar aumento de produção para dentro da fazenda. Então, o produtor começa a ganhar mais dinheiro, ele começa a ter uma maior rentabilidade e não só ele ganha, toda a sociedade, os trabalhadores rurais, a natureza e, consequentemente, as futuras gerações. Então, para 2018, para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, é possível já fazer um planejamento desde já para que comece a utilizar mais a pecuária sustentável em 2018? Sim, é totalmente possível e espero que todos que estejam nos ouvindo pensem um pouquinho mais sobre isso e comecem a aplicar algumas práticas de sustentabilidade dentro da propriedade. Verdade. Olha só, nós conversamos com o médico veterinário, o Bruno Xavier, Bruno Xavier Ferreira, ele que passou essas informações importantes, já de olho no planejamento para o ano de 2018. Muito obrigada, viu, Bruno? Dá tempo de vir antes de acabar o ano e já está convidado para a gente poder falar mais um pouquinho sobre o assunto. Muito obrigado, tá, Elaine?